Salve galera do canal, aqui é o professor Pablo Jamil, que mais uma vez hoje venho aqui para comentar uma fala do Felipe Neto sobre literatura. Tava lá passando o meu Twitter, de repente eu vejo a seguinte declaração do Felipe Neto. Queria perguntar uma coisa para quem entende verdadeiramente de literatura. Nesse caso pode ser para mim, porque eu sou professor de literatura há 20 anos. Meu mestrado é em literatura. Vi parágrafos profundamente racistas em Moby Dick. Continuei a leitura do livro de nariz torcido. Estou realmente incomodado. O livro é de 1851. O que é recomendado em casos assim? Como vocês avaliam? Então vamos explicar. O que acontece numa circunstância dessa é que existe uma hermenêutica perceptual, ou seja, ele está lendo a obra e não entende muito de literatura, certo? Então, dificilmente ele vai saber fazer a distinção entre o texto ficcional, que seguia determinados padrões da época, linguagem da época, costumes da época, e que refletia a forma de pensamento dominante na época. Distinguir isso daquilo que se entende hoje como racismo. Vamos aos fatos. Nós estamos falando de 1851. 1851 você já tinha uma terceira geração do romantismo bastante presente na literatura mundial, que era a fase libertária, a fase que militava, por exemplo, contra a escravidão. O que acontece nesse caso é o Felipe Neto está fazendo um comentário com os olhos de hoje a respeito de um livro de 1851. Isso já aconteceu com outros autores. Por exemplo, já houve uma tentativa de cancelamento do Monteiro Lobato e da obra do Monteiro Lobato. Certa feita, recomendaram que a obra do Monteiro Lobato fosse recolhida, porque a linguagem do Monteiro Lobato, segundo as pessoas que fizeram essa solicitação, era uma linguagem extremamente racista. Vamos aos fatos. O Monteiro Lobato não era um combatente do racismo. O Monteiro Lobato não era uma pessoa que militava contra o racismo. Ele tem um conto chamado Negrinha, que cai em diversos vestibulares, que traz ali uma patroa que adotou, entre aspas, tinha ali uma menina negra que morava em casa, filha de escrava, e ela a usava como uma espécie de saco de pancadas, Essa é a expressão para designar o que acontece dentro desse conto. Tá, mas aí você vai falar assim, beleza, então você não acha que seria razoável censurar a obra ou que seria razoável recolher a obra? Do ponto de vista literário, histórico e de memória, não. Por quê? Porque essas obras servem como registro de que em determinado momento social, o preconceito, o racismo, a herança da escravidão, era o momento de maior mácula que nós tivemos na nossa história. E esses são os registros. É o registro que você tem como um verbete no dicionário, os livros que narram esse tipo de comportamento, a forma, por exemplo, como a Dona Benta, a tia Anastácia, como a tia Anastácia era tratada na obra do Monteiro Lobato, certo? Aí você pega, por exemplo, Moby Dick, que foi uma obra escrita por Herman Melville. Herman Melville, que é o mesmo autor do Bartleby, o Escriturário, um livro que eu recomendo para todo mundo, um livro que marcou minha vida. E aí, você pega uma frase como essa que o Felipe Neto escreveu aqui e disse o seguinte: vi parágrafos profundamente racistas. Nesse caso, ele precisa observar qual era a intenção do autor ao colocar esse parágrafo ali. Porque nós estamos falando de um momento histórico em que o racismo vinha sendo combatido por diversos escritores.
Por exemplo, você vem para o Brasil e pega ali a terceira geração do romantismo, nós temos o Castro Alves. O Castro Alves, que foi o poeta dos escravos, o autor de Navio Negreiro, um autor extremamente militante contra a escravidão e contra o racismo. E essa influência foi uma influência de fora, dos autores de outros países, porque nesses países também havia esse lobby, né? Também havia essa intenção de combater essa mácula social. Quando se fala que o parágrafo é racista, a leitura que ele está fazendo é uma leitura superficial. E nesse caso eu me preocupo. Por quê? Porque eu começo a questionar qual é o grau de capacidade interpretativa da pessoa que traz uma declaração dessa natureza. Vamos pegar outros casos aqui, por exemplo. Você tem lá Menino do Engenho. Menino de Engenho foi escrito por José Lins do Rego. Uma das passagens da obra Menino de Engenho é o garoto perdendo a virgindade com uma escrava. Se você ler essa obra sem considerar a narrativa, sem considerar o local, o contexto social, você vai pensar, porra, mas esse Zé Lins do Rego era um baita de um preconceituoso. Por que ele não colocou outra pessoa ali? E aí você tem que entender que a intenção de colocar ali é justamente para demonstrar como eram essas relações, como era a realidade ali. A literatura também é uma espécie de documento histórico. Também traz esse tipo de registro. E quando se faz uma declaração como essa, que é uma declaração no mínimo frívola, é de se questionar a capacidade interpretativa do indivíduo. Mas então eu vou agora pegar as duas últimas perguntas aqui dele, tá? E vou responder. O que é recomendado em casos assim? Então, é recomendado que você, primeiramente, estude a vida do autor e que você busque reconhecer dentro da narrativa as mensagens que estão por trás daquilo que se escreve. Qual é a intenção? Qual é a interpretação possível daquilo que estava escrito ali? Era um protagonista dizendo? Era um personagem coadjuvante? Por que aquela fala estava na boca daquele personagem? Perfeito? Como vocês avaliam, né? A avaliação é: a literatura sempre representa um recorte do momento histórico em que ela foi produzida. Então, é comum que você veja isso nesses registros. É comum que você veja, por exemplo, na literatura contemporânea, a presença de figuras sociais que não tinham tanta presença anteriormente. Perfeito? A figura do anti-herói, por exemplo, ou de um herói picaresco, só vai surgir na literatura na transição do romantismo para o realismo, certo? Então, toda vez que você estiver lendo uma obra, Felipe, tome cuidado com a forma como você interpreta, porque assim como existe uma hermenêutica para você interpretar as leis, existe também uma hermenêutica para se interpretar o texto literário, assim como existe uma hermenêutica para se interpretar o texto religioso, certo? E essas hermenêuticas não são coisas inventadas agora. Essas hermenêuticas são tradições muito longas. Um exemplo é a hermenêutica literária vai se iniciar lá no passado, lá na Grécia clássica, quando você pega os primeiros ensaios aristotélicos sobre obras literárias, quando ele vai falar sobre o teatro grego, certo? Então, é muito, na minha opinião, temerário você colocar um comentário como esse, principalmente pela quantidade de seguidores que tem. Porque as pessoas leem e vão falar, é isso mesmo, e vão cancelar um dos maiores autores da literatura mundial. Então, mais cuidado antes de colocar os dedinhos no teclado e apertar o enviar. Beleza? Curtiu o vídeo? Deixa o seu comentário aí, compartilhe, faça inscrição no canal e até a próxima. Força, guerreiro!